Este programa tem o apoio da FNAC. Cultiva a diferença. Há coisas que não cabem numa mala. A cultura geral é a bagagem que levas para tudo. Conversas, escolhas, ideias. E no Pop-Up, alargas a tua bagagem cultural. Todas as semanas. Com o apoio da FNAC. Cultiva a diferença. Estamos de volta com mais uma dose de sugestões com a garantia de qualidade do Pop-Up. Podem ter a certeza. E por falar em certeza, vamos começar por Pedro Buxeri Mendes. Conta-nos lá, amigo Pedro, o que é que trazes aqui? Chegou à Sky Showtime The Agency. The Agency. Season 2. Nova temporada. 2, que é uma oportunidade de verem a primeira. Não vi a primeira. Pronto. Devemos ver? É uma série que passou ao lado e que não devia ter passado ao lado. É com o Michael Fassbender e com o Richard Gere, entre vários outros atores de primeiríssima divisão. De primeira água. Isso. Ótimo, que enfim é sobre é passado em Londres, enfim, o centro é em Londres, que é a CIA americana em Londres, aquela dinâmica, quem é que são os bons, quem é que são os maus, mas tem uma vibe, desculpem a expressão. Não, força. 007 e... Até agora estou a ficar convencidíssimo. E John le Carré e bom, começou agora a segunda temporada, já há 3 episódios na Sky Showtime, que eu já vi e gostei bastante, embora tenha gostado mais da primeira temporada. Excelentes atores, excelentes recursos, muito bem filmado. Muito dinheiro, certamente. Sim, muitíssimo dinheiro. Um argumento complexo, mas fácil de seguir. Ou complexo e fácil de seguir, nem sempre se consegue. Tem aquela dose certa de desafio, né? De estar atento. Sim, dá para estar um bocadinho ao telemóvel. Mas porquê que os jornalistas não estão a falar disto, Pedro? Os jornalistas não têm falado muito de televisão. Tu também és uma venenosa, uma incendiária. Os jornalistas estão ocupados com o Montenegro e a lei laboral e não sei o quê. Não, era pacote laboral. Sim. E agora é o PSU. É isso. PSU parece a brincar, não é? Parece o teste da próstata, não é? Parece um bocadinho. Não pensei nisso imediatamente, mas pronto. Na HBO temos um documentário francamente interessante, apesar de nós já sabermos que, quer dizer, intuirmos facilmente que vamos ficar do lado da pessoa que nos está a contar a história. Chama-se Bring Me the Beauties, a Model Cult. Portanto, tragam-me as pessoas giras. Isto decorre nos Estados Unidos. Há um culto de um tipo francamente bem apessoado. Há um movimento de um tipo francamente bem apessoado que depois acaba por dizer em público que é um extraterrestre, que vem lá de uma galáxia não sei quantas. E alguns dos principais modelos daquela altura, e aquela altura é a altura em que os supermodelos vão começar a aparecer, nomeadamente o protagonista do documentário, ficam na sombra, são apanhados pela rede desse culto. A história está bem contada, tem muitas entrevistas com a versão atual, com a versão contemporânea das pessoas, que depois vamos ver em imagens de arquivo nesse culto. De facto é incrível como pessoas que nós diríamos normais, inteligentes, de sucesso, se deixam enredar neste tipo de fantasias em que se vê logo. Ou seja, eles viviam depois todos numa casa e depois todo o dinheiro que este modelo ganhava em passagens Milão e Paris, que é sempre em Milão e Paris, não é? Dava para o culto. Portanto, recomendo vivamente na HBO Max Bring Me the Beauties, a Model Cult. Também recomendo um livro que eu não estava à espera de gostar e que estou a gostar bastante, da Gabrielle Zevin, uma americana, que chama-se De Amanhã em Amanhã, é da ASA, e é um livro sobre um casal, mas que não tem uma relação romântica, tem uma relação de amizade, portanto um casal no sentido de ser um rapaz e uma rapariga, que fazem jogos de computador e que tiveram um passado na infância e agora retomam a relação porque se veem por acaso no metro no princípio da vida adulta ou no princípio dos seus 20 e tal anos. E o livro está escrito com apesar de ser uma temática que não me interessa minimamente, que são os videojogos, mas foi um grande sucesso internacional, como se diz sim, lá fora. Mas a história está bem contada. Parece nós queremos saber o que vai acontecer a seguir, o que eu suponho que seja o principal mérito de um livro, ou um dos principais méritos de um livro. Nós queremos saber onde é que o autor nos vai levar, neste caso é a autora, e recomendo de facto como uma summer read, como uma leitura de verão, de Amanhã em Amanhã, da ASA.
Finalmente, Este homem é este. da Casa das Letras. Leva tudo à frente. Máfia, uma história global. É um livro mais interessante do que eu pensava, de Ryan Gingeras, enfim. Já te conheço de Tem um, Ginger. exato, tem um nome. É um ótimo. Tem um nome. Ai. Parece assim um nome de vilão do Narcos, não é? Mas sabes que há uma. Eu acho que nós. Eu falo por mim. Eu às vezes. com nomes, não é? Sim, eu às vezes faço a avaliação só pelo nome. Epá, não vou ler um livro de uma pessoa que depois. Ginger. Estou a brincar comigo. Ginger. Não. Está bem inventado, esse nome é claramente inventado. Como é um que começaram pseudónimo. a Cosa Nostra? Aqui diz, por exemplo, lembra que durante os filmes Padrinho a palavra máfia nunca foi enunciada, nunca foi pronunciada. É verdade. O cartel de Medellín, a Yakuza japonesa, também é um Yakuza em Portugal, não é? Do Olivier, não é? Na Relation. Máfias russas. Legends, olha, Legends. As famílias, olha, lá está, as famílias em Nova Iorque. Olivier, que era filho do cozinheiro da Feijoada da Ponte, portanto, É verdade. respeitinho. É verdade, sim, sim. Respeitinho. História, e lê-se bem também. Máfia é uma história global para quem gosta de facto de estar a ler sobre o crime. Há um lado em nós que fica fascinado com as proezas dos criminosos, não é? Será que somos tão boas pessoas como pensávamos que era? Não sei. Bom, Máfia é uma história global da Casa das Letras, Pois é, de filosofismo. Ryan Gingeras. Gingeras, Maria Ramos Silva, não sei se tens Trago algum 3 nome para sugestões. competir Não com tão este. bom, só vou tentar pronunciar uma coisa em norueguês, talvez ande ela por Epá, ela, isso é desafiante. mas vamos a isso. Trago primeiro de tudo um livro, O Barqueiro e a Sua Mulher, é um romance do escritor Frode Kryten, eu espero que isto seja mais ou menos por aqui. Perfeito. Não, deve ser Não. Croton, deve ser Croton. Pronto, é provável. A mim convenceu. Crete. A mim, Deve ser mais Croto. Croton. isso é muito preconceituoso. da vossa parte. Sabiam que o Odegaard é Odegor É isso? e o Haaland é Holland? Como é que sabes essas coisas? Como é que eu sei? Porque há vídeos A mostrar como é que. dos jogadores, os próprios jogadores a dizerem os seus por causa próprios da bola. nomes. Então, mas ouve lá, Odegor. nós se calhar andamos aí a dizer mal. Alcenas e os Scheldrabes. Não, o nome daquelas peças todas de mobiliário. Pois, muito provavelmente É? Da sim. IKEA, Se calhar não é Billy. Eu outra É vez agora- Boyle. Se calhar Bolly. Bowley. Pois é. Ele. Bom. É que aqueles extremas ali tramam Não tá- tudo. Os extremas tramam tudo. Sim, senhor, isto hoje está bonito. Tens um exemplo disso com a loja, a Tiger, que é Tia. Tia. é. Tia. Essa posso dizer. Claro. E será que quer dizer lágrima? Não. Não. É aquela loja de coisas absolutamente inúteis. Para eles é Isso. loja de chinês, sabes? É o equivalente. Ou Não, seja, mas nós é estranho, tem assim menos aqueles miúdos ambientalistas nunca terem tirado tinta verde para... Olha, se calhar só precisavam deste programa. E Está bem. vamos ver. Ora bem, seguindo aqui na companhia de Nilsvik, é um barqueiro que faz a sua última viagem num ferry pelos fiordes da Noruega, depois da morte da mulher. Transporta ali pessoas, mas sobretudo histórias, memórias. Olha, é um livro absolutamente belo. Há muito tempo que eu não li uma coisa tão interessante. Eu, de facto, tenho aqui afinidade com estes. Vou somando nomes e percebo que há aqui um campo comum com o John Fosse, o Kilsas Kilson, e eles têm sempre uma coisa, estes noruegueses, que é Altura. também, mas depois também aqui uma dimensão que é absolutamente incrível. Sabes quando tu és miúdo e te contam aquela história de que quando tu bates com a cabeça é melhor fazer sangue do que não fazer. Claro. E eu, quando leio esta prosa, fico sempre com a ideia daquele trauma que não é visível, é ali muito silencioso. Tu não vês um pedacinho de sangue, aquilo é tudo muito higienizado, mas depois ali por dentro está a sangrar Está a de uma moer, forma. está a moer. Hemorragia. Há ali uma grande incontinência e é absolutamente magnífico. Portanto, se puderem, O Barqueiro e a Sua Mulher, deste senhor do tal Frode Kryten. Depois Diz-te só qual é a editora. é Talvez. Bertrand. Bertrand. Pronto, só temos outra Mais um nome pista. estrangeiro. Não, porque depois as pessoas vão escrever. Ora bem, deixem lá escrever o Vão nome deste procurar. autor. Frederica. Tenho que ir à Troca inteligência trica. artificial para Exato. fazer a tradução disto. Depois, olha, uma coisa aqui mais próxima, a quatro mãos. Olaria Pintada, em Viana do Alentejo. É uma exposição para ver no Depósito, aqui em Lisboa, na Rua Nova do Desterro. Já inaugurou, está disponível até 30 de agosto, a entrada é livre. Vale a pena porque isto é uma iniciativa da Passo ao Futuro, que é uma associação que se dedica a promover estas artes e ofícios portugueses, que vão sendo depois reabilitados aqui depois com uma roupagem já mais contemporânea. E é muito interessante porque eles reúnem aqui designers e ilustradores, desde as últimas famílias de oleiros locais ainda em atividade nesta vila alentejana, até depois nomes de facto contemporâneos que vão
contribuindo para fazer peças novas que vão estar aqui expostas e disponíveis para venda, portanto, desde pousa-colheres, pratos, vasos, enfim, aqui entre a sua funcionalidade de sempre e depois aqui com uma camada nova, portanto, se puderem, a 4 mãos, olaria para ver no depósito. E por fim, uma coisa que eu vi na 2, que continua a dar-nos ali bons formatos, e depois isto permite-nos ver no Play, portanto eu acho que é a forma mais fácil de assistir a isto. Temos o Wimbledon à porta praticamente ali para desmoer um pouco do campeonato do mundo, e isto é um documentário que se chama, eu penso que em 2 partes, chama Jogar para Sobreviver, Von Kram contra Hitler. É uma história fabulosa, não é tanto porque o documentário não acho que seja absolutamente extraordinário, mas porque reabilita um herói esquecido do ténis, enfim, uma figura, um aristocrata, um tipo, enfim, ariano máximo, seu aspecto, que o regime nazi tentou, obviamente, explorar do ponto de vista simbólico dessa supremacia, e ele não deixou, e isso teve que ser pago com um preço elevadíssimo. Ele era número 1 do mundo em 1937, disputa uma partida absolutamente lendária da Taça Davis nesse ano contra um americano, o Dodd Budge, e há depois uma história que nunca se confirmou se é verdadeira ou não por trás desse embate, que antes da partida teria recebido uma chamada de Hitler que lhe desejou boa sorte. Ora, eu imagino que receber uma chamada a desejar boa sorte do Führer antes de um jogo não seja necessariamente boa sorte verdadeiro, legítimo, mas mais vê lá se não perdes, porque o mundo inteiro está a olhar para ti e os alemães em particular estão a olhar para ti, e portanto vê lá o que é que se faz. A vida dele não foi nada fácil, sobretudo porque a carreira desportiva foi obviamente comprometida pela guerra. Ele acabou por ser preso, acusado de ser homossexual, depois enviado para a guerra, para a Frente Leste. Acabaria por obviamente passar por uma fase péssima durante o conflito, para dizer o mínimo, e terminar muito pior a do que estar a jogar e nem que seja a perder, não é? Porque ele depois tem umas derrotas também lendárias, mas até nisso, aliás, há outra coisa que passa para a história com ele, é a forma elegante como ele aceita uma derrota no final de um jogo, que até hoje passa para a posteridade. Ele era de facto um tipo elegantíssimo também do ponto de vista físico e moral, e pendura a raquete oficialmente em 53. Se puderem, vão ler Von Kram contra Hitler, porque vale muito a pena. Vão ler? Não, vão ver. Vão ver, E meus ler, amigos. e ler sobre ele Vão também, ver. porque vale a pena. Olha, eu tenho 3 coisas para vos dizer. Primeiro, ainda não vi, mas estou entusiasmado em ver a série documental em 5 partes que se chama The American Experiment, na Netflix, que é sobre a história dos Estados Unidos, que o país faz 250 anos no dia 4 de junho. Parabéns. É do realizador daquela série Sei. exato, Turning Point, que tem, muito bom. que tem uma coisa sobre o Vietnã, Tem várias. outra sobre o 11 de setembro. E pronto, eu gosto muito de documentários sobre história. Deve ser bom. Estou muito entusiasmado com isto. Outra coisa é que eu acho que houve aqui alguém que sugeriu, e eu fui atrás e fui ler, e gostei muito do livro do David Lodge, que foi agora, acho que reeditado. Isso Não foi o sei Pedro Buxeri Mendes. foi. Que A sugeriu. Vida em Sordina. Incrível. É muito bom. A história de um tipo. Ele basicamente está a tentar lidar com. Ele é quase surdo, não é? É um professor universitário reformado e está a tentar lidar com a velhice, a passagem do tempo, a dele, a do pai, a sua masculinidade e o seu sex appeal praticamente inexistente, mas aquilo feito depois com muita graça. Não é? Identificaste, portanto. Não, ainda não, mas olhei para aquilo e pensei, eu acho que vamos todos aqui Vou ser parar. assim. E portanto, vale bem a pena, gostei muito. E depois outra coisa, no dia 3 de julho tocam os Deerhoof na Casa Capitão, que é uma banda que eu apreciava muito ali no final dos anos 90, Pois início era. dos anos 2000, daquelas coisas super alternativas que ora faziam Olha, eram muito muito barulho, bons. ora nem por isso, incatalogáveis, Bruno Vieira Amaral, como tu gostas. Não, Eu eu estava à espera. Música alternativa é isto, É isto. entendes? Guitarras que vão cada uma para o seu lado. E depois baixa. Gostei muito, fiquei bem. muito contente com esta notícia e olha, dia 3 de julho apareçam, vai ser bonito. Falar em bonito, Bruno Falar em Vieira Amaral. bonito, então bora lá. Olha, continuando aqui no futebol, eu já vos tinha falado, ainda estamos em Mundial, já vos tinha falado do documentário sobre a seleção do Brasil em 94. Uhum. Já tinha? Sim. Já? Acho que sim. Caramba. Ou não foste tu? Não, deve ter sido eu. Pronto, mas recomendo novamente. Gostaste? Não é grande coisa. Eu vi, achei que Mas, a história é ótima, mas o mas documentário não é grande coisa. não Tu é. viste, mas tu não gostas de futebol. Mas Ele gosto de está história. diferente, ele está uma pessoa É, diferente. podia- Este convívio aqui podia connosco. ser Eu nunca melhor. disse que não gosto de futebol, eu nunca disse tal coisa.
Eu não tenho, é a paciência e o conhecimento que vocês têm. É curto, só que de facto recordou-me de quão bem eu me lembrava desse Mundial de 94 e de todo aquele percurso do Brasil e do Romário. E do Romário. 18 aninhos, não tinhas? Tinha 16. 16, Ainda vibrei muito com esse Mundial. Estavas a torcer pelo Brasil? Não. Nunca. Pela Itália? Nunca. Argentina, sempre. Pois é. Mas aqueles que não torciam pelo Brasil, todos os portugueses torciam pelo Brasil. Pois, Alegadamente. Mas depois acabei por me render ao Romário, que era de facto um jogador extraordinário. A seleção, aquela equipa do Brasil não era assim maravilhosa, não é? O símbolo daquela seleção, à parte o Romário, era o Dunga. Aquela era a seleção do Dunga. Era espiritualmente, aquilo era uma equipa do Parreira, o treinador, e do Dunga. O Dunga era a personificação das ideias do Parreira. Nunca entusiasmou nesse Mundial o Brasil, mas depois tinha lá na frente, de facto, um jogador extraordinário que, curiosamente, de facto, só tem um grande Mundial, porque no outro praticamente não jogou. Seja como for, para revivalistas e nostálgicos, acho que vale a pena mesmo assim ver este documentário. Queria recomendar também um livro de alguém que se calhar seria inesperado escrever sobre futebol. É o Jogo da Glória. É um livro do ano passado, saiu no ano passado pela Zigurato, do Carlos Maria Bobon, que é crítico literário também. Olha, li esse livro, eu gostei muito do livro. É um livro sobre futebol e é uma coisa rara em Portugal. Não são crónicas, é um ensaio sobre futebol, mas que não pretende ser... É um ensaio, verdadeiramente, não é um livro de história do futebol, mas pega em muitas histórias do futebol para construir uma narrativa pessoal sobre o futebol. Aliás, e para explicar também um bocadinho o lugar que o futebol ocupa e porque é que é tão importante para muita gente, sim. Para muita gente em todo o mundo, de forma emocional até. O subtítulo é um ensaio sobre a paixão pelo futebol e eu acho que consegue fazer isso, consegue essa combinação de informação sobre as origens do futebol, um pouco sobre a história do futebol, mas também porque é que funciona a este nível tão visceral. Chama-se O Jogo da Glória. Livros, tenho mais um, rapidamente, A Viagem Inútil, de Camila Sousa Villada, em argentino. No espanhol da Argentina deverá ser Villada. Exatamente, os dois L's, não é? Com os dois L's é o G, que é, talvez, ela esteve cá agora na Feira do Livro, foi um enorme sucesso, da nova fornada de escritoras latino-americanas em Portugal, será das que tem mais sucesso. A Quetzal já tinha publicado esse grande sucesso, que é o Tese sobre uma domesticação. A Camila Sousa Villada é uma mulher trans e este livro, A Viagem Inútil, é um relato autobiográfico sobre esse processo de descoberta pessoal, com muito sofrimento à mistura, as existências familiares, mas também a descoberta não só enquanto mulher trans, mas também enquanto escritora, e de como transformar isso e essa experiência em literatura. É um pequeno livro, está publicado pela Quetzal. Por último, alguma coisa que eu vi aqui há umas semanas e que talvez tenha aproveitado um pouco a onda do filme do Michael Jackson, que é um documentário na Netflix sobre o julgamento de Michael Jackson. É verdade, não espreitei. Em meados dos anos 2000, entretanto, o Living Neverland desapareceu da HBO por acordo. Sim, com o estate de Michael Jackson. Com os herdeiros, com quem gera o património do Michael Jackson. Tirem lá isso. É pá, desagradável. Este eu acho que ainda não saiu, centra-se exclusivamente no julgamento, fala com pessoas que eram próximas de Michael Jackson, outras que conduziram a investigação. Cada um tirará as suas conclusões. Nós sabemos que isto do Michael Jackson... O tribunal tirou a conclusão dele. Tirou e libou. Aliás, o júri... no documentário há pessoas que fizeram parte do júri que falam e tu percebes que os julgamentos com o júri
nestes casos de pessoas, de celebridades, são muito complicado. É muito complicado, porque há um momento em que essa pessoa entra no carro e está a dar o Billie Jean e pronto. Estás a ver? E há uma que diz, no final ele olhou para mim esse nome, e ela, quer dizer, é o Michael Jackson. Não é um tipo que está ali, que cometeu, pode ou não ter cometido um crime, que está ali. É, talvez naquela altura ainda, talvez o ser humano mais famoso do mundo e admirado. Então é sempre muito complicado. Também aconteceu mesmo no julgamento do O.J. Simpson, e nestes julgamentos de celebridades as coisas são muito complicadas, e ainda por cima era um caso de abusos sexuais de crianças. A produção de prova também é sempre difícil. Eu acho que é um documentário, para quem quiser ser esclarecido, é esclarecedor. Vamos ver, vejam antes que esgote. Vejam antes que esgote. Netflix decida retirá-lo da sua plataforma. Muito bem, sugestões entregues estão todas disponíveis em podcast. Sigam-nos e não percam nenhuma destas prescrições. Nós voltamos na quinta-feira. Até lá. Este programa tem o apoio da FNAC. Cultiva a diferença. Há coisas que não cabem numa mala. A cultura geral é a bagagem que levas para tudo. Conversas, escolhas, ideias. E no Pop-Up, alargas a tua bagagem cultural. Todas as semanas. Com o apoio da FNAC. Cultiva a diferença.